A cena ainda me persegue como um pesadelo que não tem fim. Era para ser um dia simples, tranquilo. Eu só queria ver meu filho feliz, do jeito que ele fica quando algo o encanta de verdade. Mas aquele sábado virou o divisor de águas da minha vida, e o fim de um casamento que já vinha corroído por dentro. Meu filho sempre foi meu maior tesouro. Um garoto doce, com um jeito único de enxergar o mundo. O diagnóstico de autismo veio cedo, e junto com ele, um monte de aprendizados. Eu abracei cada um. Já minha esposa, bem, ela fingia aceitar. Mas por dentro, havia algo sombrio nela que eu só enxerguei tarde demais. O shopping estava lotado. Muita gente, barulho, luzes piscando, tudo que podia desestabilizar meu filho. Mas ele estava animado. Tinha se preparado durante dias para visitar uma exposição interativa, e eu estava orgulhoso dele por querer tanto estar ali. Só que ela, minha esposa, parecia incomodada desde o momento em que saímos de casa. A primeira crítica veio ainda no carro. Depois, outra no elevador. E quando chegamos no corredor principal e meu filho parou, cobriu os ouvidos e pediu 1 minuto, ela explodiu. Gritou alto o suficiente para chamar a atenção de todo mundo. Ah, não! De novo essa frescura? A gente não pode sair um dia sem essa cena ridícula. Eu congelei. Pessoas pararam, olharam. Meu filho tremia. E eu senti uma mistura de raiva, vergonha e um impulso de proteção que queimava no meu peito. Era o tipo de momento que muda tudo. Ali, naquele instante, algo dentro de mim simplesmente quebrou, e eu soube que não havia mais retorno. Eu me abaixei, abracei meu filho com firmeza, tentando blindá-lo daquela situação. Ele não chorava, mas estava paralisado, o olhar fixo no chão, como se quisesse desaparecer. Aquilo me dilacerou por dentro. Eu conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo de quando ele sentia medo, e minha esposa foi quem o causou. Você escutou o que acabou de dizer? Perguntei, ainda ajoelhado ao lado do meu filho. Ela bufou. Literalmente bufou, como se estivesse exausta de lidar com isso. Depois cruzou os braços, olhou ao redor e respondeu num tom debochado: se não aguenta a realidade, é melhor parar de mimar esse menino. As palavras cortaram fundo. E não só em mim. Uma senhora que estava próxima balançou a cabeça em reprovação. Um pai com 2 filhos pequenos cochichou algo para a esposa e se afastou. E eu ali, no meio daquele cenário, segurando meu filho e lutando contra o impulso de gritar. Me levantei, sem soltar a mão dele. Falei com a voz mais firme que consegui reunir: você acabou de se tornar uma estranha na nossa vida. Não me interessa mais sua presença, sua opinião ou sua desculpa. Nosso casamento termina agora. E foi exatamente isso que eu fiz. Acabou ali. No meio do shopping. E já que você está sentindo a intensidade dessa história, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Tem muita coisa que ainda vai acontecer, inclusive uma vingança que ela nunca imaginou que viria de mim. Ela riu. Riu como se eu estivesse blefando. Como se fosse impossível alguém como eu, que sempre relevou tudo, ter finalmente colocado um ponto final. Mas eu não vacilei. Peguei meu celular, liguei para minha irmã e pedi que nos buscasse. Naquele momento, eu e meu filho precisávamos sair dali, e dela. Você tá maluco? Vai me deixar por causa de uma birra desse moleque? Ela gritou enquanto eu caminhava com ele pela mão. As palavras dela ainda ecoam na minha mente. Desse moleque. Ela não o via como filho, nunca viu. Ele era um peso na vida dela. E eu fui cego o suficiente para não perceber isso antes. No carro da minha irmã, meu filho finalmente respirou fundo. Disse baixinho que queria ir para a casa do vovô. Eu segurei sua mão com força e prometi: ele nunca mais passaria por aquilo. Ele teria paz. Teria amor. Teria ao lado apenas quem o enxergasse como ele é, especial, brilhante, único. Nos dias seguintes, ela tentou se fazer de vítima. Disse que estava estressada, que eu estava exagerando, que criança autista é difícil mesmo.
A frieza nas palavras dela era inacreditável. Eu não respondia. Apenas reuni provas, organizei documentos e iniciei o processo de separação com guarda total do meu filho. Foi nesse período que descobri mais do que eu esperava. Mensagens no notebook dela, conversas com amigas em que ela dizia que só estava nesse casamento por pena e que não tinha paciência para criança problemática. Aquilo me deu mais forças. Ela não fazia ideia de que ainda teria o que merecia, e em público. As mensagens que encontrei não deixavam margem para dúvidas. Ela me usava como fachada de mãe de família enquanto vivia uma realidade paralela, cheia de desprezo, traição emocional e comentários cruéis sobre mim e sobre meu filho. Ela dizia que nunca quis ser mãe de verdade e que só estava esperando o momento certo para sair. Mas o que ela não esperava era que eu saísse antes. E pior, que eu tivesse provas. Entreguei tudo ao advogado. Conversas, prints, áudios. Inclusive um onde ela dizia que se visse o filho gritando de novo em público, jogava no chão para ver se aprendia. Aquilo me revoltou. Mas também me deu clareza. Ela não podia continuar impune. Enquanto isso, ela seguia tentando manipular a narrativa nas redes sociais, como se fosse uma pobre mulher abandonada pelo marido, sem motivos. Inventava histórias, colocava legendas chorosas, fazia vídeos forçados com trilha triste, tentando ganhar atenção e apoio. Só que ela não contava com uma coisa: eu ia mostrar a verdade. Não sou do tipo vingativo. Mas tem certas situações que não merecem silêncio. E quando envolve a dignidade de um filho inocente, o silêncio vira covardia. Eu decidi que, se ela quis expor nosso filho ao ridículo naquele shopping, ela também seria exposta, mas com a verdade. E com provas. Mas antes de continuar, se você também acredita que nenhuma criança merece passar por esse tipo de humilhação, já deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhar essa história pode abrir os olhos de muita gente. E a parte mais forte ainda está por vir. Eu sabia exatamente onde ela se sentiria mais vulnerável, entre as pessoas que ela tentava impressionar. Aqueles conhecidos fúteis, os amigos da academia, os colegas do antigo emprego, todos que ela fazia questão de enganar com sua imagem de mãe dedicada e esposa exemplar. Era ali que a máscara cairia. Então organizei uma pequena reunião com apoio da direção da escola onde ela havia pedido para o filho não ser mencionado para os outros pais, como se ele fosse um fardo. Eu compartilhei as mensagens, os áudios e, principalmente, o vídeo da cena no shopping, que um desconhecido havia gravado e me enviado depois. A reação foi imediata. A diretora, os pais e até uma assistente social que estava presente ficaram em choque. Ninguém imaginava que aquela mulher tão sorridente nas redes era capaz de gritar com uma criança no meio de um local público, chamando-o de vergonha. E ali começou o colapso da imagem que ela tanto prezava. No mesmo dia, ela foi chamada para prestar esclarecimentos na escola. A maioria dos conhecidos dela rompeu qualquer laço. Alguns postaram textões indiretos sobre empatia e maternidade seletiva. E o melhor de tudo, minha advogada entrou com uma ação alegando negligência emocional. O processo ganhou força. Mas a verdadeira vingança ainda estava por vir. Porque ela não perdeu só a imagem. Ela ia sentir na pele o que é ser tratada com a frieza que um dia teve com meu filho. E dessa vez, sem plateia para aplaudir sua encenação, só a realidade nua e crua batendo a porta. Depois que a história se espalhou, ela tentou virar o jogo. Disse que estava sendo perseguida por um ex-rancoroso e que tudo não passava de manipulação. Mas as evidências eram claras demais. Não havia mais espaço para desculpas. E, aos poucos, até aqueles que ainda hesitavam passaram a enxergar quem ela realmente era. Um detalhe curioso: ela tinha um canal onde falava sobre maternidade consciente. Irônico, né? Lá, pregava empatia, paciência, compreensão. Só que os seguidores começaram a cobrar. Comentários surgiram, perguntando sobre o vídeo do shopping, sobre os áudios, sobre a verdade. E ela fez o que sempre fez, apagou tudo e sumiu. Já eu, continuei com meu filho. Ele estava melhor.
As crises diminuíram. Com a ajuda da minha família, da terapia e de muito amor, ele começou a florescer de novo. Voltou a sorrir quando ouvia música, a fazer desenhos, a construir castelos de blocos. Cada progresso dele era uma confirmação de que eu havia feito a escolha certa. A audiência da guarda foi decisiva. O juiz, ao ler os relatos e ouvir os testemunhos, se mostrou visivelmente impactado. A defesa dela tentou justificar com estresse e cansaço, mas tudo soou vazio. A sentença veio firme, guarda unilateral comigo. Ela poderia visitar, supervisionada e com horários restritos. A dor que ela causou teria consequências legais. E antes de te mostrar o que aconteceu na última vez que ela tentou se aproximar, lembra de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você faria no meu lugar. Porque o desfecho dessa história, ninguém esperava. 2 meses depois da decisão judicial, ela apareceu sem avisar na frente da escola. Tentou pegar meu filho no portão, dizendo que era mãe e tinha direito. Mas a coordenação, já orientada, chamou imediatamente a diretora e me avisou. Quando cheguei, ela estava cercada por 2 funcionárias, visivelmente alterada. Ela gritava que eu a estava afastando do filho, que tudo era exagero, que ela tinha mudado. Só que meu filho, ao vê-la, ficou paralisado. Não chorou. Não correu. Apenas ficou imóvel, com os olhos arregalados. Aquilo foi suficiente. A diretora anotou tudo e registrou o episódio como descumprimento de ordem judicial. Com isso, conseguimos entrar com um novo pedido, suspensão temporária do direito de visita. O juiz aceitou. E dessa vez, ela sequer apareceu na audiência. Enviou apenas uma declaração por e-mail, onde dizia que estava emocionalmente abalada e que precisava de tempo. Tempo esse que meu filho nunca teve, quando ela o expôs publicamente. E sabe o mais irônico? Ela perdeu o respeito de todos. Das amigas, da família, até da própria mãe, que veio me pedir desculpas pessoalmente pelo que a filha tinha feito. Disse que tinha vergonha, que não tinha ideia da frieza com que ela tratava o neto. Chorou na minha frente. E eu, só consegui ficar em silêncio. Mas o golpe final ainda estava por vir. Algo que nem eu tinha planejado, mas que aconteceu naturalmente. E quando chegou, foi como um espelho mostrando tudo que ela se recusava a ver. E aí sim, ela sentiu o peso de tudo que fez. Foi num evento da escola, uma apresentação sobre inclusão. Os alunos com necessidades especiais foram homenageados. Meu filho estava lá, vestido com uma capa azul, sorrindo, concentrado na coreografia que ensaiou por semanas. E pela primeira vez em muito tempo, ele dançou diante de uma plateia, sem medo, sem crises. Eu gravei tudo. Os aplausos, os sorrisos dos colegas, a emoção da professora. Postei um trecho em uma rede social minha, sem grandes pretensões. Mas o vídeo viralizou. Gente do país inteiro comentando sobre superação, sobre o quanto é importante apoiar e respeitar a individualidade de cada criança. O que eu não esperava era que algumas pessoas fossem até o perfil antigo dela, aquele onde ela falava sobre maternidade. Começaram a questionar sua ausência no momento mais importante da vida do filho. Começaram a cobrar as incoerências. E, pela primeira vez, ela teve que encarar o julgamento que tanto evitava. Ela me mandou mensagem. Longa, dramática, cheia de arrependimento. Disse que se sentia destruída, que não conseguia dormir, que revia aquele dia no shopping todas as noites. Disse que amava o filho, mas que era jovem, imatura, e que não sabia lidar. E pediu perdão. Antes de revelar minha resposta, se essa história te tocou de alguma forma, clica no like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, o que parece só um relato pessoal pode ajudar a transformar a forma como outras pessoas tratam quem mais precisa de amor. Eu li a mensagem dela e fiquei em silêncio por um bom tempo. As palavras soavam vazias, carregadas de uma dor que parecia mais uma tentativa desesperada de recuperar algo que nunca foi realmente dela. Eu sabia que ela não estava arrependida pelo que fez com meu filho, mas pela vergonha pública que estava sofrendo.
Então, resolvi responder. Você teve a chance de ser uma mãe, mas preferiu ser uma mulher egoísta e cruel. Eu não consigo perdoar o que fez com ele. E não vou permitir que você destrua a vida dele mais uma vez. Enviei a mensagem e bloqueei ela. Porque o perdão que ela queria não era algo que eu tinha para dar. No fim, ela perdeu mais do que o direito de ser mãe dele. Perdeu a sua imagem, perdeu as amizades que cultivava com falsidade, perdeu o respeito de todos que a viam como um exemplo de mulher forte. E o que é pior, perdeu a chance de reconquistar um lugar na vida do filho. Ela tentou aparecer mais uma vez, em um evento da escola, oferecendo presentes para meu filho. Mas ele, com toda a sua inocência e sabedoria, olhou para ela e simplesmente disse: Não, não quero. Eu tenho meu pai. Aquela frase simples foi o golpe final. Ali, ela soube que jamais teria o que perderá. E assim terminou tudo. Eu e meu filho seguimos em frente, juntos. Fortes. Ela, por outro lado, se perdeu em um mar de arrependimentos que não poderiam mais curar a dor que causou. E a lição que fica é simples: algumas escolhas não têm volta. E algumas humilhações, não importa o quanto se tente, não se apagam.